Nós vamos respirar bem profundamente e vamos buscando a sintonia com os guardiões, adentrando o nosso lar, com muita luz e proteção, envolvendo-nos, para que possamos buscar a sintonia com Ruiz, com Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio. Eles nos levem até o Hospital Santa Cruz, para que possamos buscar a sintonia com todos os espíritos que estudam juntamente conosco. Que nesse instante possamos expandir o nosso cardíaco e a expansão da nossa consciência, para que possamos ter a compreensão da nossa evolução espiritual. Que seja uma tarde de aprendizado, fraternidade e equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Veja, estando nesse quadro psíquico, se hoje você tivesse a chance de possuir aquela bolsa, possivelmente nem a aproveitaria o quanto merece. Nada impede que você busque melhorar sua condição financeira. Todavia, não pode desfocar do investimento na sua realização emocional, que é a prioridade no momento. Os seus sonhos serão alcançados. O caminho é aprender como cuidar de você. São muitas as pessoas que também se encontram assim. Já são adultas, jovens ou mais maduras, mas não aprenderam a se proteger, a desenvolver amor por si mesmas. Quase sempre foram educadas com crenças limitantes. Uma herança cultural pesada na qual o conceito de amor foi amordaçado pelo comportamento de submissão e nociva servidão. A autonomia e o amor próprio nessa ótica mais tradicional ainda continuam sendo examinados com muito preconceito. Para a mulher, o assunto ainda é pior, porque muitas foram totalmente moldadas por crenças que sugerem um completo autoabandono como prova de amor. É uma verdade, né? E aí, esse é o preço. Eu ia falar exatamente isso. É para pessoas acabam, às vezes, casando, deixando de cuidar de si, né? E quando vão ver, tarde demais. Né? Eu, quando fui fazer minha faculdade de Direito, eu já tinha feito administração de empresas, era casada com meu primeiro marido. Eu não havia passado aqui na faculdade de Direito, que era a única em Santos, só tinha uma turma de manhã. Eu falei para ele, saía um fórum, lembra, Virgínia, vários ônibus, ia para Mogi, saía turmas Sim. do fórum. E eu falei assim, eu vou. Ah, mas eu não queria que você fosse fazer faculdade lá. Eu falei, sinto muito, mas eu vou. Eu estava casada. Se eu tivesse ido, eu estava separada dele, numa condição possivelmente muito pior, com certeza. Não teria a instrução que eu tenho, né? E não teria conquistado o cargo que eu tenho hoje. Eu acho que esse é o mal da humanidade, né? Você querer controlar a vida do outro, né? Você nunca pode falar assim, eu não quero que você vá. Você pode falar assim, eu preferiria que você não vá, mas se a escolha é sua aí, eu te apoio. É isso que a gente precisa fazer, Mas né? aí vem a poda, né? Então, é o controle. E isso a É. gente não faz somente nas coisas grandes, como você falou aí de fazer a faculdade em Mogi. Nas coisas pequenas também. Como a gente poda as pessoas por causa da nossa vontade, né? Quando você me fala que o que lhe falta é sossego e descanso, não podemos ignorar a palavra prazer. Sua vida está quase totalmente focada em obrigações e deveres que eliminaram as suas aspirações de prazer. De sair, de ter vida, de ver, né, de ver energia, de é só obrigações, né? E trabalho.
trabalho, trabalho, Nem trabalho. sair com os filhos para curtir a infância deles numa praia, não é que seja num Nada. parque, nada. Ela não tinha uma vida assim sadia nesse sentido de fora das obrigações do lar, né? É isso aí. Prazer. Meu Deus, você disse tudo, Sandra. Nem sei mais o que significa isso, palavrinha da qual eu sinto muita saudade. Falou com os olhos cheios d'água. O seu autoabandono, com a ausência do prazer na vida, tem uma íntima relação com a sua ansiedade. A partir de hoje, quanto mais você adotar condutas e decisões que aproximem do seu objetivo em obter mais alegria, paz e sossego, mais a sua ansiedade vai diminuir gradativamente, porque essa pressão interior vai reduzir também. Entendeu? Muito claro, Sandra. Tenho de admitir que eu realmente me abandonei. Faz pensar? E aí, nos abandonamos? Ela, na verdade, largou a vida dela, depositou a vida dela na mão do marido, né? Simplesmente ela deixou dela, abandonou dela própria. Mas a vida Acho mais. Desculpa, pode terminar. o que eu quis dizer é isso. Ela deixou dela, viveu o casamento e largou toda a expectativa de vida no ser feliz, né? Naquele acreditar ser feliz, e ele iria trazer a felicidade para ela, né? Que, na verdade, ela teria que ter conquistado dentro dela própria, com todos aqueles atributos que a gente tem condições de ter, mas ela não conseguiu visualizar, ela e outras mulheres nas mesmas situações, né? Homens também acontece isso, tá? Mas eu queria só adicionar uma coisa. Ela jogava a felicidade na mão do marido, tudo bem, mas acho que o mais importante aí é que ela deixava de viver a própria vida para viver a vida dos outros, né? Fazer Também. pelos outros, né? Eu acho que esse é o ponto principal, porque às vezes a pessoa é feliz com o que o outro faz para essa pessoa, né? Mas se você não é feliz consigo mesmo, não existe nada no mundo que vai te fazer feliz, entendeu? E aí onde vem as obrigações, onde vem a tristeza, onde vem a ansiedade, onde vem tudo isso. Porque ela não tem, ela se sente o quê? Nada. Então, Porque ela abriu para o outro. mas aí eu fico pensando justamente, ainda que ela fosse feliz com ele naquele momento, de repente acontece uma situação que deixam de ser felizes, a mulher não tem nada. Eu tenho uma amiga vivenciando essa situação, ela morava numa cobertura, o marido era ultra bem empregado no banco, muito, ganhava muito. Eles se separaram, ela ficou sem praticamente quase que nada. O dinheiro que ela tem, ela investiu em imóvel, e ela vive, estava vendendo seguro, porque ela largou o emprego dela para cuidar dos filhos, e está trabalhando numa transportadora. Não conseguiu uma colocação, porque ela já tinha idade também, não tem como se colocar no mercado. É muito ruim isso, né? Então, Abandonou a vida profissional para cuidar da família. Ok, legal. Mas e os filhos reconhecem isso? Não, não reconhecem. mas isso é o mesmo caso da Sabrina, isso que você comentou, né? Mas a gente tem que tomar cuidado só. Tem pessoas que são felizes dessa forma. Que assim, tiveram um abandono, entre aspas, mas conseguiram reconstruir porque O mesmo não tem o abandono, né? porque buscaram outro caminho. E tem pessoas que assim, que jogaram toda a responsabilidade. Entendeu? Eu acho que essa é a grande diferença. Tem aqueles que abrem mão de si, mas não jogam a responsabilidade no outro. E tem aqueles que jogam a responsabilidade no outro, né? Que tem sonhos, né? E aí é onde é o mais pesado. Que nem assim, ela tinha os sonhos.
Se ela tivesse um marido que bancasse, ela não ia estar assim. Mas o marido dela tinha as dificuldades. Então, o que ela sentia? A falta da bolsa, do vestido, disso, daquilo outro. Porque senão ela teria aberto a mão da vida dela e estava tudo certo. Então, às vezes, assim, estava tudo certo no financeiro, porque no íntimo ela já tinha aberto a mão de si própria. Se anulou, né? Ela se anulou por completo. Né? Então, ela já tinha aberto a mão de si própria. E aí, aonde a gente fala? É o autoconhecimento. É aonde você precisa se conhecer. Se você não se conhece, você não vai achar que você está fazendo isso. Que você está abrindo mão dos seus sonhos, que você também tem realizações. E aí, onde que você fala, né? São as crenças que todo mundo... Só que em 1900, lá, estava tudo certo. Era assim que a mulher vivia. Não estava certo, mas não se pensava em deixar de se viver assim, né? É verdade. Né? Mas depois disso, não. E aí? Por que veio essa anulação? Ah, eu me anulei por causa dele. Não, você se anulou porque você quis. Que você escolheu dessa forma. Você escolheu. Não foi o outro que te segurou. Foi você que não foi lá e falou, não vou fazer. Você não falou? Não, eu vou estudar. Não, eu vou estudar. Mas eu acho que é assim, né? A gente nunca pode julgar, tá? Nunca pode julgar, porque a gente nunca sabe o que se passa atrás das portas da casa, né? Nunca, nunca. E às vezes a coisa acontece de forma diferente do que a gente imagina. Então a gente nunca pode julgar, mas a gente deve sempre estar pronto a dar o suporte necessário que uma pessoa que vive numa situação semelhante precise, né? Vamos lá? Os medos que tanto a martirizam têm íntima relação com essa atitude. Entretanto, aprofundando um pouco o que já lhe disse, medos medos como os seus são indicadores de que potenciais valorosos se encontram adormecidos em seu coração. Por quê? Se eu ver, se eu enxergar, eu vou mudar. Se eu mudar, então vai ser diferente. Tá, então muda. Vai, faz. Dá um passo. Ah, mas ninguém vai gostar de mim. Não, mas eu vou estar feliz. Ah, mas não é assim, não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja feliz. E quem estiver do nosso lado vai entender. Quem nos amar realmente vai entender. Agora, aquele que quer só receber, então, é livramento. Eu penso assim. Né? É livramento. Pode doer na hora, mas é um livramento. É um livramento. Você vê que coisa? Ela tem medo de perder aquilo que ela já não tem. Porque não enxerga. E quantas vezes nós não passamos por essa situação e nem percebemos, né? Não tem, na realidade, nada, gente. A gente não tem nada. Se for material, é tudo empréstimo. Olha, Tudo que temos aqui de material é empréstimo. O Sérgio já disse outrora, em outro momento, que toda relação existe uma compensação. E é verdade, porque se não existir a contrapartida, você não é feliz, você não vale a pena. Não é verdade? Um companheirismo, uma parceria na relação, não vale a pena. Tem que ter. Exatamente. Também concordo. A gente ainda não está naquele patamar de estarmos ali. Nós não somos Jesus, não somos Maria, gente. A gente está anos-luz deles. A gente é sementinha. Então, não tem como. Com o medo de não conseguir dar conta das obrigações da vida, você fará um encontro com talentos e forças desconhecidas que tem em si mesmo, que surgirão quando buscar superar os desafios que lhe baterão à porta, pedindo esforço e vontade firme.
Nessa perspectiva, o medo é um revelador de talentos. Isso. Pior seria se você nada temesse, porque correria o risco de pegar os atalhos da irresponsabilidade para tentar resolver de forma ilusória os desafios da existência. Seus medos, de alguma forma, testemunham sobre a consciência que você tem das dificuldades que a esperam. Demonstram que você sabe que terá de se preparar melhor e necessitará de ajuda. Episódios emocionais de tanto temor com a vida são intimações internas para que assumamos os nossos valores e as nossas qualidades. E aí acho que é a parte difícil, né? Ela falou aqui, né, que seus medos de alguma forma testemunham sobre a consciência que você tem dificuldades que a esperam. O que significa isso? Se ela decidir se afastar do marido, ela precisa ter um meio de subsistência. Então, o que é vencer o medo? É você se planejar para estar pronta em um momento você Tomar se a separar do decisão. marido, se é que é isso que vai acontecer, né? Mas se preparar. E aí, Mas a Sandra falou, desculpa, fala. E aí o se preparar é o seguinte, tá bom, daqui a 5 anos, planejamento, né? Daqui a 5 anos eu vou me separar. Bom, daqui até lá o que eu vou fazer? Primeiro eu preciso estudar. Depois eu preciso arranjar um emprego. Sim, Foi o que a sim. Sandra falou no outro Foi. capítulo. A Sandra falou para ela, justamente isso que eu ia falar. A Sandra falou, você tinha É que um ir planejamento. preparado. Exato. Você não pode chegar e falar assim, hoje Porque eu estou separada. É. Não, é irresponsabilidade. Não é que é Sim. responsabilidade. Não é que é responsabilidade. Você deixar de fazer isso demonstra imaturidade, né? Por quê? Porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Elas acontecem do jeito que precisa acontecer. Então, você precisa se preparar para dar o passo. Qualquer passo que você for dar na vida, você tem que se preparar. Porque senão você corre o risco de se arrepender depois, né? Que nem assim, a gente está falando de casamento. Mas vamos lá, numa doença, a gente também tem todo esse preparo. Num relacionamento de amizade. E tem gente. Profissional, Profissional. não é? Largar um emprego da noite para o dia hoje é sandice. Quando meu filho fala que vai largar um pelo outro, mas você vai largar assim, você nem pensou. Não saiu, não largou aquele emprego que eu te falei? Assim, da noite para o dia. Pelo amor de Jesus. Eu sou medroso, viu? Eu também sou. Eu não faria isso jamais. Eu mudei várias vezes de emprego, mas sempre de um concurso para o outro. Eu fui prestando prova, eu fui estudando. Comecei na educação, saí, fui para a fazenda, da fazenda fui para o fórum, escrevente, de oficial. Eu fui estudando, eu fui me preparando. Jamais, nunca fiquei desempregada na minha vida, com a graça de Deus. Nunca, não sei o que é passar um mês sem ganhar um salário, graças a Deus. Mas a gente não pode esquecer o seguinte: talvez isso sejam crenças que a gente tenha e que são limitantes, porque talvez a gente pudesse até estar melhor se a gente não tivesse essa crença tão forte, né? Sim. E a gente tem essa crença. Agora, a geração nova não tem essa crença. Então, mas aí Elas vão você vê, criar, elas vão aprender pela experiência. mas aí você vê, eu já era separada com ele, com o Rafael, como que eu ia? Eu me formei advogada, eu falava assim, como que eu vou pôr uma placa de advogada numa porta, ficar sentada esperando chegar cliente? Claro. Gente, é incompatível o fórum com a advocacia, eu tinha que largar o fórum. Por isso que eu não tive coragem. Meu pai era uma pessoa simples, um portuário, não tinha como eu me escorar em ninguém. Tive coragem, não tive essa coragem. Eu tive a responsabilidade de continuar onde eu estava, né? Mas, bem, tá tudo certo, eu não sou infeliz por isso. Nunca quis advogar mesmo. Meu foco era ser juíza. E não deu. Mas assim, novamente, a gente nunca pode julgar, porque as pessoas decidem segundo os seus valores e suas crenças, sempre. E os jovens, eles têm uma visão de mundo muito diferente do que a gente tem,
né? Então, eles vão fazer a coisa da forma como eles querem. E vão aprender com isso. Vão sofrer? Pode ser, mas vão Ah, aprender. Sérgio, eu vou dar um pitaco aí seu pensamento. Os jovens mais simples e humildes, eles não têm eles têm mais garra, eles são mais no propósito, eles pensam mais no que eles vão fazer. Os filhos da nossa geração aqui, mais família, eles se escoram na família, eles sabem que podem dar esse passo porque tem onde se respaldar, tem Tem onde onde correr. dormir, tem onde comer, não é verdade? É É isso aí. diferente. É A isso aí. pessoa mais humilde não vai fazer isso. É isso aí. Faz não. Por quê? Porque já foi criado uma crença de que o que você não guardar hoje vai faltar amanhã. É. É isso. Ó, nesse ponto do diálogo, observei que Humberto estava mentalmente conectado às antenas psíquicas da médica, com um gesto singelo de aprovação. Motivei o pai de Sabrina a assessorá-la mediunicamente, e sob a inspiração de seu coração bondoso, a doutora Sandra disse: Sabrina, eu sempre evito misturar minha profissão e minha crença com a espiritualidade, mas tenho de ser franca com você. Nesse momento, tenho uma intuição muito forte a seu respeito que gostaria que guardasse em sua alma. Vejo um futuro promissor para você nas lides do serviço espiritual. Esse ajustamento às atividades será o corretivo nos rumos da sua atual reencarnação. Alguém que muito lhe ama e que está no mundo dos espíritos, possivelmente seu pai, que lhe trouxe aquela bela e profunda comunicação no início de seu tratamento nesta casa, está se esforçando para que você se dedique a essas responsabilidades, considerando os talentos a que me referi. Não saberia lhe dizer, com detalhes, em que campo de trabalho isso poderá acontecer, mas me vem à mente muito forte a parábola do semeador, na qual a semente lançada em boa terra deu frutos abençoados. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em que ela produz frutos dando 100 ou 60, 30 ou 30 por um. Onde existem pessoas com tanta dor assim como você, existem também talentos escondidos. Acredite, mesmo sem ter noções claras nesse chamado divino para a sua alma. Não haveria da parte desses benfeitores atenção e amparo tão especiais como os que você tem recebido aqui no CEPAS, se não houvesse ressonância em sua intimidade com relação às mensagens libertadoras que lhe estimulam a caminhar e crescer. Eu acho que aqui, nesse ponto aqui, é uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente, né? A espiritualidade não investe naquele que ainda não está apto a dar o passo, né? Então, se o plano espiritual está o tempo inteiro nos incentivando e falando para a gente dar o nosso passo, é porque a gente tem essa condição, né? E é isso que a gente precisa ver. A gente está numa condição boa para poder estar recebendo todas esses ensinamentos e esses direcionamentos. Só falta uma coisa: a gente decidir dar o passo. Não haveria da parte desses benfeitores, não. Enquanto existe medo, mesmo em estágios tão sacrificiais quanto os seus, existe uma base de sustentação da sanidade e do desejo de avançar. Compreendeu o que eu disse? Nossa, estou emocionada, Sandra. Acho que nunca ouvi algo tão bom a meu respeito. Chego até a ficar em dúvida se será possível tudo isso acontecer. Saber dessa possibilidade fez bem a você? Sim, fez um bem enorme. Terminamos aqui nossa sessão de hoje. Leve com você esse estímulo e retorne na próxima semana. Faremos um ciclo de 10 a 12 sessões terapêuticas no seu caso.
Espero estar firme em todas elas, Sandra. Bom, a gente começa Eu só vou ler esse pedaço daqui, Tá bom. que é bem grande, tá? Ó, então a gente encerrou esse capítulo 5. A gente nota o quê? Fazer terapia é aquilo, é tirar as nossas sombras, é mexer no nosso inconsciente, é saber que a gente vai aprender algo que a gente não quer. Porque se a gente quisesse, a gente teria mexido. Aí a gente vai para o terapeuta para que a gente possa mexer. Aí ele dá uns cutucões. Ou vem o plano espiritual, monta um grupo e cutuca. Aí fica todo mundo bravo. Um grupo chamado Pingo de Luz. Aí ficam bravos. Muitos bravos. Planejamento. Capítulo 6. Planejamento do casamento no mundo espiritual. Esse vai ser bom, hein? Eu falei assim que eu não ia nem falar para vocês estudarem, porque eu já sei que vou ter que ler tudo bem direitinho. Existe esse planejamento. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição dos dois seres pode mudar-se em simpatia, em antipatia e mesmo em ódio? Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos são os que... Quantos não são? Quer ler? Eu leio. Tá bom. Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em que supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que, em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de se haverem estudado bem e bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que o espírito que ama não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Livro dos Espíritos, questão 939. Então, quando passa essa paixão efêmera... É que muitas vezes a pessoa casa com o corpo, e não com a alma, né? É. Naquela hora que, como diz você, né, na hora do padre, né? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, né? É verdadeiro. Se você faz realmente, você vai estar ali. Se é um amor de alma, vai estar ali. Vai existir o amor de alma e do corpo, tudo bem, vai. Não tem problema. Mas se é só de corpo, vai passar. E passou o tempo, é aquilo. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas ele não tinha unido, ele tinha unido corpos. Porque a alma estava fechada. Eu dei risada porque com esse meu segundo marido eu casei no civil e ele não queria
Até que a morte nos separe, na saúde, daí eu não declarei nada disso. Olha que coisa feia. Mas olha, eu li esse capítulo já. E eu vou falar uma coisa para vocês de mim. De mim. No meu primeiro casamento não foi corpo, não foi material, foi carência. Eu tinha um pai muito repressor e eu queria. Ela falou mesmo aqui, né, a Sabrina sair de casa também quando ela casou. Então, foi a minha situação. Eu queria logo sair de casa e me ver livre do meu pai. Eu casei. Então, foi essa situação. E depois eu achei que eu estava sendo feliz com ele, mas depois eu vi que não era nada daquilo. E com esse daqui me completa mais. Esse é meu parceiro, é meu companheiro. Esse é, graças a Deus. É. Vamos parar por aqui. Amanhã a gente. Começa onde? Terminada a sessão de terapia, o Humberto acompanhou a filha.